Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Começou a valer nesse instante a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos na exportação de produtos brasileiros. A medida vai promover impactos na balança comercial do país para vários setores que ficaram fora da lista de quase 700 exceções definidas pelo presidente Donald Trump. Um dos segmentos que deve ser mais impactado pelo tarifaço é a produção de café, seguido pela carne bovina, o que deverá resultar em desdobramentos para quem compra o produto do Brasil, para os pecuaristas e, claro, para o consumidor final. O governo federal deve apresentar ainda esta semana medidas para proteger a economia, as empresas exportadoras e as famílias. O presidente Lula disse que não irá ligar para Trump para tratar sobre o tarifaço, porque, segundo ele, o americano não quer falar. Mas o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ressaltou que as negociações não vão parar, porque houve avanços desde o início dessa guerra tarifária. E a determinação de prisão domiciliar decretada contra Jair Bolsonaro repercutiu em várias partes do mundo. A imprensa internacional deu destaque à ação do Supremo Federal contra o ex-presidente brasileiro. As agências de notícias internacionais, como a Reuters, Associated Press e a AFP, enviaram alertas urgentes para a imprensa estrangeira, informando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o jornal norte-americano The Washington Post afirmou que Bolsonaro está sendo acusado de liderar uma organização criminosa que conspirou para anular a eleição, incluindo planos para assassinar o presidente Lula. Já o jornal The New York Times afirma que o caso envolvendo Bolsonaro está no centro da disputa tarifária movida pelo presidente Donald Trump contra o Brasil. O jornal destacou ainda que Trump chamou de caça às bruxas e impôs tarifas de 50% sobre alguns produtos brasileiros. E também impôs sanções ao ministro Moraes, acusando-o de censurar vozes conservadoras online. No Reino Unido, o jornal britânico The Guardian citou que, na decisão, Moraes argumentou que Bolsonaro usou as contas de mídia social de aliados para compartilhar mensagens contendo claro incentivo e incitação ao ataque ao Supremo e apoio aberto à intervenção estrangeira no judiciário brasileiro. E na Argentina, o diário Clarín destacou um trecho da decisão de Moraes que diz que a justiça não permitirá que um acusado a descarte como tola, acreditando que ela permanecerá impune por causa de seu poder político e econômico. No Oriente Médio, a rede de TV do Catar Al Jazeera lembrou que Bolsonaro é acusado de tentar anular a eleição de 2022, vencida por seu oponente de esquerda, o atual presidente Lula. A prisão domiciliar de Bolsonaro estava prevista em um plano do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Departamento de Estado já tem pronto um leque de ações para responder a cada medida adotada pelo STF ou pelo Palácio do Planalto. A decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro já era esperada pelo governo americano. Há pelo menos 2 semanas, o Departamento de Estado deixou pronto um plano com respostas predefinidas para cada ação da Justiça ou do governo brasileiro. O plano prevê ampliar as sanções da Lei Magnitsky, já adotadas contra o ministro Alexandre de Moraes, para os demais juízes do Supremo Tribunal Federal, que têm votado a favor das medidas contra Bolsonaro e as redes sociais. Essas sanções congelam os eventuais bens deles nos Estados Unidos e podem se estender também a organizações vinculadas a eles, como bancos nos quais tenham contas, por exemplo. O leque de sanções políticas inclui também retirar os vistos de entrada aos Estados Unidos de autoridades do primeiro escalão do Palácio do Planalto, poupando o presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Diante de eventuais reações do STF ou do governo, o próximo passo pode ser a retirada das credenciais da embaixadora do Brasil em Washington e a suspensão dos vistos concedidos a cidadãos brasileiros em geral, com possível taxa de $500 para serem renovados ou até mesmo o banimento.
Os cidadãos de 19 países podem ter que pagar entre 5 mil e 15 mil dólares para entrar nos Estados Unidos como turistas ou para fazer negócios. O objetivo, segundo o presidente americano, é reduzir ou acabar com a imigração ilegal. Um projeto piloto prevê que estrangeiros de alguns países que solicitarem visto de turismo ou de negócios terão de pagar uma caução de até 15 mil dólares, quase 83 mil reais, para entrar nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Departamento de Estado. O projeto faz parte de uma série de medidas drásticas que o presidente americano Donald Trump tomou desde que voltou ao poder em janeiro, com o objetivo declarado de frear a imigração ilegal. Em junho, o republicano decidiu vetar ou restringir a entrada de cidadãos de 19 países que se encontram na África, têm população de maioria muçulmana ou são governados pela esquerda, como Cuba e Venezuela. A iniciativa piloto de pagar um depósito de entre 5 mil e 15 mil dólares, entre 27.500 e quase 83 mil reais, será publicada nesta terça-feira no Registro Federal. Deve entrar em vigor 15 dias depois, e o projeto tem duração estimada em 12 meses. O viajante vai recuperar o dinheiro se cumprir as regras, mas se permanecer nos Estados Unidos além do período permitido, não vai ser reembolsado. Em um relatório sobre o ano fiscal de 2023, o Departamento de Segurança Interna contabilizou cerca de 565 mil casos de estadias prolongadas, o que representa cerca de apenas 1,45% do total. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!